Irmãos, bom dia. Estamos aqui na casa do Senhor, na Igreja Presbiteriana do Sinai, iniciando mais um culto de adoração ao Senhor. É um prazer estar nessa manhã compartilhando com vocês, você na sua casa, onde quer que você esteja, fazendo uso das mídias sociais, a qual o nosso Deus, Criador de todas as coisas, tem proporcionado à sua igreja. E nós devemos, assim, fazer bom uso dos instrumentos que o Senhor assim nos conduz, nos fornece. Estaremos iniciando, irmãos, assim, o culto dessa manhã com oração de adoração ao nosso Deus. Oremos ao Senhor. Pai de graça, Pai de misericórdia, grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, Pai. Senhor Deus, todas as nações, Senhor Deus, Pai, estão diante de Ti, e todos os seus filhos estão espalhados pela face da terra, Senhor Deus, Pai, em adoração ao Senhor, ao dia que se chama hoje, Senhor Deus, e nós aqui não é diferente. Senhor Deus, o Teu povo que se reúne também nos lares, Senhor, Pai, não é diferente. O povo se reúne no nome do Senhor Jesus para prestar cultos de adoração ao Senhor, para, Senhor Deus, prestar, Senhor Deus, a glória devida ao Seu nome. Sabemos, Senhor Deus, que tudo que nós viermos a fazer aqui, de forma alguma, Senhor Deus, será suficiente para dizer quem Tu és, mas pedimos que o Senhor desde já esteja abençoando nossos lábios, abençoando nossos corações, nos santificando, Senhor Deus, para que aquilo que nós ofertarmos neste dia ao Senhor seja desde já santificado, seja desde já, Senhor Deus, Pai, abençoado e suba ao Senhor como aroma suave. Abençoa, Pai, tudo que for feito aqui neste lugar, aqueles que estão, Senhor Deus, Pai, trabalhando, Senhor Deus, nos recursos que o Senhor proporciona para a Tua igreja, Senhor Deus, através dos equipamentos, através do som, da iluminação. Abençoa os Teus servos, Arina e Felipe, Senhor Deus, que estão à frente desse projeto também, Senhor Deus, à frente desse trabalho. Abençoa aqueles que estão em casa, Senhor Deus, que sejam alcançados pelo Senhor. Nós pedimos a Tua bênção no nome santo de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Muito bom nós, como igreja do Senhor, podermos fazer uso daquilo que o Senhor nos proporciona e glorificarmos o nome dEle. Podemos dizer que não há motivo, não há nada que impeça de você adorar o Senhor. Onde quer que você esteja, não há desculpa para que aquele servo do Senhor possa se ajoelhar, possa ter o seu momento de devocional, faça uso dos recursos que o Senhor proporciona. Estaremos lendo, irmãos, assim, o texto da palavra do Senhor que se encontra em Salmos, capítulo 34, versículo 1 ao versículo 6. É o convite que nós queremos fazer à igreja do Senhor, que diz o seguinte: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-lhe todos os meus temores. Contemplai-os e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Esse é o convite que eu quero fazer para você, meu irmão. Adorar o Senhor, bendizer o Senhor, não somente nesta manhã, mas em todo o tempo. E assim estaremos, irmãos, com cântico de adoração, junto com o ministério de louvor. A paz de Cristo, igreja, um bom dia a todos. Vamos celebrar ao nosso Deus, celebrar essa manhã linda que o Senhor nos deu. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, é bom, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade.
geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabem que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá. Oba, 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 oba. Esse é o convite que queremos fazer para você, meu irmão, de estarmos juntos num só espírito, cantar cânticos de adoração ao nosso Deus, bendizer ao Senhor em todo o tempo e que o louvor esteja constantemente nos nossos lábios, irmãos. E nesse mesmo propósito de nos apresentarmos na presença desse Deus, nos colocarmos diante dele, é importante, irmão, nesse processo de quando nós compreendermos que Deus é santo e reconhecemos a nossa condição de pecadores, de que somos justificados em Cristo Jesus, sim, é uma verdade inegociável. E entendendo a santidade de Deus, entendendo que Ele é Senhor, entendendo o que nós somos, existe a necessidade de nós também confessarmos as nossas faltas, confessarmos os nossos pecados diante dele. Eu quero, assim com os irmãos, fazer uma leitura no capítulo de 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9. 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9, que diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Palavra do Senhor, palavra revelada a nós, palavra anunciada a nós, nos dando uma garantia de que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E muitas vezes nós sabemos o que nos aflige, nós sabemos aquilo que o inimigo muitas vezes quer usar contra nós, mas o convite que é feito através dessas palavras é para que nós possamos confessar nossos pecados, entendendo que Cristo, o Senhor, Ele é fiel e justo para te ouvir e nos ouvir. Não no sentido de apontar o seu erro ou o meu erro, mas no sentido de nos purificar, de nos santificar, de nos tratar. E precisamos assim fazer. Estaremos, irmãos, assim, orando no nome de Jesus. Eu quero convidar você, onde quer que você esteja, a curvar sua cabeça, a levar seus pensamentos ao Senhor, a colocar diante do Deus Altíssimo aquilo que aflige seu coração, porque se só em Cristo Jesus há poder para sermos purificados dos nossos pecados. Ele é fiel e justo. Oremos. Deus santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Somos indignos de estarmos na tua presença, Senhor. Não há nada, Pai, não há nada em nós que nós possamos oferecer ao Senhor para que nós tivéssemos ou tenhamos acesso ao Senhor. Mas graças te damos porque através de Cristo Jesus, do que Ele fez na cruz, Senhor, nós temos livre acesso ao Senhor.
Mas também, Senhor Deus, se torna necessário nessa caminhada, Pai, de vida contigo, confessarmos ao Senhor aquilo que muitas vezes tenta nos impedir de caminhar, tenta nos enfraquecer, tenta nos acusar, Senhor, que são os nossos pecados. A tua palavra, Pai, o salmista fala a respeito também de que enquanto ele calou, ele foi afetado, Senhor Deus, no corpo, nos ossos. Mas quando ele confessou, Senhor, aquele que é fiel e justo, houve cura, houve um tratamento, houve o perdão. E é por isso, com esse mesmo motivo, nessa mesma fé, nós queremos, Senhor Deus, colocar diante do Senhor aquilo que nos aflige, aquilo que nos perturba, aquilo que, Pai, tira a nossa paz. Nós queremos apresentar aos teus pés, Senhor Jesus, e clamar pelo teu santo nome sobre nós. Perdoa os nossos pecados, visita o teu povo, visita a tua igreja. Senhor Deus, purifica-nos, Senhor Deus, de maneira que o nosso louvor, a nossa adoração, a ministração, tudo que for feito aqui, os teus servos nos seus lares, Senhor Deus, a oração que se fizer, Senhor Deus, suba ao Senhor como aroma suave e agradável, Senhor. Rogamos o teu perdão no nome santo de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, é comum para a gente aqui darmos graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito, pela sua bondade. Sabemos que estamos, sim, não podemos não falar, não podemos deixar de falar a respeito desse momento complexo onde muitos ainda estão vivendo, alguns com sua liberdade restrita de ir e vir, devido a questão de saúde, alguns que sem perder o emprego nesse período tão complexo, mas também há aqueles, irmãos, que ainda assim têm motivo de dar graças ao Senhor. Tem motivo de dar graças ao Senhor pela sua bondade, pelo seu cuidado, independente daquilo que tem sido providenciado, ainda que precisamos entender que a paz de Cristo, sim, faz com que nós tenhamos tempos de tranquilidade, ainda no meio do tempo da adversidade. Mas se você tem algo para agradecer ao Senhor, aproveite esse momento para que nós, como Igreja de Cristo, possamos ter nosso momento também de ação de graças ao que Ele tem feito. O Salmo de número 34, versículo 8 e 9 diz: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. É motivo também de dar graça ao Senhor. Tenho certeza que se nós analisarmos os meses que se passaram, os dias que se passaram, temos com certeza motivo de dar graças a Deus. E isso que nós faremos agora, irmãos, através desse momento de oração ao nosso Deus. Deus de graça, Deus de misericórdia, Senhor Deus, temos vivido sim, Pai, queremos reconhecer, não queremos descartar os tempos complexos ao qual nós estamos vivendo. Mas ainda assim, Senhor Deus, tenho certeza de que muitos, Senhor Deus, podem dar graças ao Senhor, porque têm tido paz, pela salvação, pela tua provisão, pelo teu cuidado. Senhor Deus, eu tenho certeza que o teu povo, Senhor Deus, pode parar e refletir e meditar de que o Senhor tem sido de fato um Deus bom, um Deus amoroso, um Deus cuidadoso, um Deus zeloso. Olha o teu povo com graça e misericórdia, Senhor Deus. Contempla a oração dos teus servos, oração de gratidão, oração de ação de graça pela tua bondade. Nós rogamos pelo teu favor, no nome santo de Jesus, que o teu povo continue a testemunhar os seus feitos, Senhor, ainda no tempo da adversidade. Queremos rogar por isso no nome santo de Jesus. Amém. Estaremos, irmãos, com o mistério de louvor, entoando o cântico de adoração ao nosso Deus. Senhor, um cântico novo,
Amém, irmãos. Irmãos, nesse tempo onde muitos estão, de alguma maneira, atingidos, né, por esse momento de reclusão, por esse momento de limitações, onde todos de alguma maneira, direta e indiretamente, foram impactados, ainda assim temos motivos de dar graças ao Senhor. A nossa igreja é uma igreja que tem atuado no auxílio aos irmãos, aqueles que precisam, algumas famílias que precisam. Os irmãos têm visto constantemente, né, tanto no grupo da igreja, como no boletim, aqui mesmo do púlpito, tem sido anunciado o trabalho que tem sido realizado através da Bolsa do Amor, onde a igreja tem se mobilizado para alcançar famílias, para que a provisão chegue. A igreja se colocando, de fato, como instrumento do Senhor para abençoar aquele irmão que precisa. Então, se você pode assim contribuir, seja com o próprio alimento não perecível, né? Tem alguns irmãos que podem ser procurados, que estão aprendendo esse trabalho. Você pode procurar o presbítero, Carlos Eduardo, a irmã Marina, por exemplo, também, que tem se disponibilizado. Tem toda uma equipe que tem se reunido na igreja, né, tomando os devidos cuidados de segurança, né, de proteção, mas trabalhado para que vidas sejam abençoadas e alcançadas através dos quilos de ofertas, né, quilos de mantimentos da casa do Senhor também, para que possa abençoar outras famílias. Você pode colaborar, seja através do próprio alimento, como também uma oferta. Mas é importante que, ao ofertar especificamente para a campanha da Bolsa do Amor, você se identifique o objetivo dessa oferta. Né? Informe ao tesoureiro o motivo da sua oferta, que é direcionada para a Bolsa do Amor. E vidas assim serão alcançadas e Deus assim tem sido glorificado. E aí é importante nós assim percebermos como que Deus faz, como que Deus move a sua igreja, move o seu povo num momento tão adverso, poderíamos assim dizer. E de igual forma, irmãos, assim, o conselho também anunciou algumas vezes aqui, o pastor mesmo, sobre algumas deliberações do conselho, e uma delas foi um auxílio também aos missionários, que com certeza também foram impactados ao momento ao qual nós estamos vivendo. Então é importante frisar isso. Como Deus age, como Deus move a sua igreja, independente de tempo. Deus não está preso a essa condição de circunstâncias para poder agir. Ele simplesmente age, ele simplesmente move e levanta as pessoas. Então, a igreja assim também tem abençoado o campo missionário no sustento dos seus filhos que estão no campo missionário. Irmãos, eu quero compartilhar, para que tudo isso funcione, para que tudo isso aconteça, é importante nós sabermos que recursos são movimentados, recursos são adquiridos e necessários para que isso aconteça. Seria, assim, inocência de nossa parte questionar ou ter dúvida de onde vêm esses recursos. Esses recursos vêm de ofertas, de dízimos, né, para a manutenção da casa do Senhor, para a manutenção da obra que é do Senhor. Entendendo que existem homens assim de confiança, pessoas responsáveis que estão auxiliando no cuidado desses recursos e que prestam conta desses recursos. É importante a igreja ter essa maturidade de entender isso. A palavra do Senhor, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 9, do versículo 6 a 11, fala a respeito disso, a respeito de dízimos e ofertas. O apóstolo Paulo fazendo um exemplo, né,
deixando um texto como exemplo de uma situação a qual a igreja estava vivendo, também que se reflete para os nossos dias, que diz assim, capítulo 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 a 11. E isso afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Paulo fala a respeito de um momento onde a igreja está se mobilizando para movimentar uma oferta. Estava falando aos Coríntios. Fala a respeito de um Deus que abençoa. Fala a respeito de um Deus que não está apertando ninguém, mas que cada um contribua segundo tiver proposto no coração. E isso não pode ser com tristeza ou por necessidade, mas esse mesmo Deus ama quem dá com alegria. E de tudo isso, irmãos, que está sendo feito, toda essa bolsa do amor, oferta aos missionários, a própria manutenção da casa do Senhor também, esses recursos que estão sendo oferecidos aqui para que essa mensagem chegue até você. Em tudo isso, o objetivo que, por seu intermédio, quando você se propõe a ofertar com generosidade, né, de maneira livre, em tudo isso, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Não é para ninguém se engrandecer quem pode dar mais ou menos, porque não é isso que Deus está medindo. Isso ao final de tudo, é para a glória única e exclusiva do Senhor. Se você oferta, continue ofertando com alegria, com generosidade, olhando o próximo. Mas em tudo isso, irmãos, é importante saber que sejam tributadas graças a Deus. Estaremos assim orando e vocês podem assim verificar aqui no vídeo, aqui da nossa live, do próprio boletim também, tem a conta da igreja. Entre em contato, caso você tenha alguma dúvida, mande alguma mensagem no grupo da igreja, converse com os presbíteros, os diáconos, mas assim, existem os canais de comunicação disponível para que você possa fazer sua oferta, seu dízimo, para a manutenção da casa do Senhor. Estaremos orando, irmãos. Pai de graça, Pai de misericórdia, nós entendemos, Senhor Deus, que o Senhor nos dá a liberdade para ofertar, nos dá a liberdade de te devolver, Senhor Deus, através dos dízimos, aquilo em reconhecimento do que o Senhor tem feito por nós. E que em tudo isso, Senhor, sejam tributados glórias ao Teu nome, Senhor. Em tudo isso, seja na bolsa do amor, seja, Senhor Deus, na oferta aos missionários, seja, Senhor Deus, Pai, o dos recursos para a manutenção da Tua casa. Deus, no nome de Jesus, que a Tua boa mão alcance os Teus filhos, que a Tua boa mão, Senhor Deus, sustente, que a Tua boa mão, Senhor Deus, abençoe, que seja o Senhor a abrir porta, dar a provisão diária, Senhor Deus, sustenta, Senhor Deus, o Teu povo no nome de Jesus, e que nós com alegria, Senhor Deus, nós com um coração generoso, um coração, Senhor Deus, voltado para o amor, Pai, com o coração voltado para que rendam graças ao Teu nome exclusivamente, Senhor Deus, que nós possamos ser instrumentos, Senhor, do Senhor para a manutenção da Tua obra, Senhor Deus. Fica conosco, no nome santo de Jesus é que nós oramos, Pai. Amém. Amém, irmãos. Nós temos assim uma oportunidade de ler e meditar na palavra do Senhor. Nós estamos começando nosso mês de julho, já estamos no mês de julho. Estamos iniciando esse mês com uma nova série de mensagens
E estará se passando agora o teaser com a mensagem a qual nós iremos, essa série de mensagens que nós iremos meditar no mês de julho. Senhor, no meio de um momento de fragilidade como esse, que transformamos um simples gesto de lavar as mãos em ser o gesto, me questiono como este momento atual pode ser a ferramenta de transformação, amadurecimento para as nossas vidas. Ó Senhor, preciso cultivar minha maturidade espiritual. Amém, irmãos. Essa foi o teaser da nossa série de mensagens para o mês de julho. E que importante assim nós, de fato, pensarmos sobre o que nós temos aprendido nesse período. Você já parou para pensar sobre o que Deus está fazendo? O que Deus quer nos mostrar de uma maneira coletiva, de uma maneira como igreja, mas também o que o Senhor quer nos mostrar de uma forma individual para a minha vida, para a sua vida, nesse tempo onde algumas limitações foram impostas, mas também outras descobertas foram feitas, algo que de repente nós não estávamos nem tanto mais acostumados, como o sentar-se à mesa dentro da sua casa. Hoje você pode compartilhar um pouco mais com a sua família, dinâmicas que foram totalmente modificadas. Mas o que nós podemos aprender entendendo que se Deus é o Criador de todas as coisas, se Deus conduz o universo, o que Ele quer nos ensinar? E é exatamente nessa linha de pensamento que nós queremos meditar sobre o que a palavra do Senhor fala a respeito de aprendizado, de maturidade espiritual, de olhar para esse cenário onde muitos estão sendo levados pelo desespero, mas eu e você, nós somos convocados a ter uma atitude totalmente diferenciada nesse tempo. Como nós temos respondido ao que o Senhor tem feito. A primeira mensagem, irmãos, tem como título para nós assim pensarmos, eu tenho aprendido que a esperança me ensina a lidar com as perdas. O texto de referência se encontra em João, 1 João, capítulo 16, versículo 33, perdão, 1 João não, João, capítulo 16, versículo 33, diz assim a palavra do Senhor: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Oremos, irmãos. Pai de misericórdia, Senhor Deus, a palavra é tua, Senhor. E o Senhor assim permitiu, Pai, desde a eternidade que essa palavra fosse registrada, para falar, Senhor Deus, de um tempo onde o seu Filho Jesus, Pai, esteve aqui conosco. E essa palavra continua disponível para nós até agora, Senhor Deus, e é nela que iremos meditar. Eu peço no nome de Jesus, teu Filho, Senhor, que não seja a minha compreensão simplesmente, mas o agir do teu Espírito no nosso meio, para que sejamos edificados na palavra do Senhor, possamos crescer juntos, Senhor Deus, como igreja,
em entender o que o Senhor quer dizer para nós nesse tempo. O que de fato nós precisamos aprender nesse tempo, Senhor. Abre nosso discernimento, dá-nos a compreensão da palavra que é do Senhor, e que o Teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Quando Jesus fala a respeito, já no final do capítulo 16, ele inicia falando que estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Então, para ter a paz que Jesus está dizendo que nós devemos ter nele, existe toda uma condição daquilo que ele disse anteriormente. Que coisas são essas? Quando, de fato, é uma condição ter essa paz a partir daquilo que ele disse. Que coisas são essas, irmão, que nós assim podemos pensar? É importante, irmão, nós nos contextualizarmos, né, o que está acontecendo no cenário atual, onde nós nos deparamos ainda assim, com um tempo de desespero, com um tempo de aflição, com um tempo onde pessoas não sabem ainda o que fazer. Há mais de 3 meses existem pessoas que não saem de casa, outras estão limitadas a visitarem, a abraçarem, a tocarem nos seus entes queridos. Pessoas hoje que estão sofrendo por questões emocionais, têm sido impactadas a sua saúde emocional tem sido impactada diretamente. O lar não é suficiente para que aquela pessoa consiga permanecer ali, ela precisa de mais. E por questão de segurança, por questão de saúde, ela simplesmente está limitada. O que Deus está fazendo nesse tempo, irmãos? O que eu e você nós podemos aprender? O que nós podemos assim destacar e sermos instrumentos do Senhor para anunciar o que Ele tem feito? O que nós temos assim dado mais ênfase na adversidade, ou aquilo que a palavra do Senhor diz a respeito do tempo da adversidade? É importante nós nos contextualizarmos. Existe sim pessoas que têm sofrido tudo isso ao qual nós temos falado, mas ainda assim, nesse tempo, tem pessoas, existem irmãos, existem pessoas sendo abençoadas, existem pessoas sendo empregadas, existem pessoas que têm tido filhos, tem pessoas que têm casado, ou seja, atitudes e ações que, numa situação normal, também aconteceria. Então, como é que nós balanceamos isso? Como nós analisamos esse contexto e falando, peraí, eu estou no meio de uma pandemia ou não estou no meio da pandemia? Eu estou no meio da adversidade ou não estou? Como é que isso acontece, irmãos? O que eu tenho, de fato, assim, olhado e dado o devido valor? Ou simplesmente, independente se eu tenho sido aquele ao qual eu posso dizer, não me faltou nada. O que eu tenho aprendido com isso? O que isso acrescentou na minha maturidade espiritual, na minha caminhada? E se for o contrário, se eu perdi o emprego, se eu necessito de alimento, se eu preciso da provisão diária, no sentido de ajuda dos irmãos, da igreja, de outros recursos, ainda assim, o que isso acrescenta na minha caminhada, para que eu possa entender o que Deus está fazendo? Deus, Ele então só abençoa aquele que está próspero e aquele que onde há uma falta, ele não é abençoado. Como é que nós podemos medir isso e pegar esse conjunto de fatores e trazermos para a nossa caminhada, para o nosso crescimento espiritual? O que eu tenho aprendido? Eu tenho dado mais ênfase aqui nesse tempo. É importante, irmãos, entendermos o que o Senhor quer nos ensinar. Esse texto aqui fala
não dá para nós falarmos simplesmente do versículo 33 sem olharmos os versículos iniciais do capítulo 16. E não tem como nós falarmos simplesmente do capítulo 16 se nós não, pelo menos, fazermos algumas menções, fazermos menções dos capítulos anteriores, por exemplo, do capítulo 14, do capítulo 15, apenas algumas menções. Nós precisamos, de fato, fazer uma análise, irmãos, sobre o momento como nós estamos vivendo. Parece um pouco contraditório o que Deus diz, o que o próprio Jesus diz a respeito, que existem coisas que estavam por acontecer, mas essas coisas, independente do que elas sejam, traria paz aos discípulos. Se torna necessário retomarmos as palavras de Jesus para que as aflições desse mundo não nos escandalizem. Por exemplo, quando eu leio uma dessas coisas a qual Jesus fala, no início do capítulo 16, Jesus fala, algumas Bíblias, por exemplo, têm como título a missão do Consolador. E o capítulo 16, no versículo 1, fala: tenho dito estas coisas para que não vos escandalizeis. E aí parece um pouco, de fato, contraditório. Se nós tomarmos a palavra de Jesus para que as aflições desse mundo não nos escandalizem, não seja motivo de tropeço, o sentido, um dos significados da palavra se escandalizar é por algo como tropeço, por algo como armadilha. Vocês percebem assim que Jesus ele está se antecedendo a ele ser entregue, a ele ser traído, a ele ser morto. Nós temos que entender o contexto a qual Jesus estava falando. Ele estava preparando os seus discípulos. E eu creio que essa palavra também, para nós hoje, irmãos, é uma palavra no sentido de nos prepararmos para aquilo que nós vivemos constantemente. O dia mau existe, a adversidade existe, mas o que a palavra do Senhor diz a respeito sobre isso? Diz respeito. Jesus Cristo estava preparando os seus discípulos para que aquilo que estava por vir não fosse motivo de escândalo, não fosse motivo de decepção, não fosse motivo para que afastassem do caminho. E uma das coisas que eu gosto de compartilhar na vida com Cristo é como Ele é claro, como Ele, assim poderíamos dizer, joga limpo conosco. Ele fala o que vai acontecer. E tudo aquilo que estava por vir, e ele fecha no capítulo 16, versículo 33, que todas essas coisas que ele diz é para que nós tenhamos paz. Para onde nós temos olhado, irmãos? Onde nós temos depositado a nossa fé? É importante nós focarmos sobre todo o cenário ao qual nós estamos vivendo, qual é o resultado disso. E o resultado disso é vida eterna. O resultado disso é vida de paz. O resultado disso é que existe um lugar onde Cristo, o Senhor, preparou morada para mim e para você. Jesus estava preparando seus discípulos e era necessário compreender o que, por exemplo, diz o capítulo 14, o capítulo 15 e agora o capítulo 16 de João. Por exemplo, o capítulo 14, vocês percebem que o texto ele vai falando um pouco a respeito de um tom de conforto para os seus discípulos. Já o capítulo 15 vai falar a respeito de admoestação. E o capítulo 16 prevalece a questão das coisas que estavam por vir, falava a respeito da predição. E quem é que não quer saber a respeito do futuro? Tem uma história interessante a respeito de futuro, e isso, ainda que nós possamos confessar Cristo como nosso Senhor, quem não quer saber do seu futuro? Se ele vai ser um futuro seguro, se ele vai ter um futuro confortável, se ele vai ser um futuro onde tudo vai bem. Há uma história interessante no mundo corporativo que Max Guerin conta, que é um grande consultor voltado para a questão de recursos humanos. Ele disse que ele sempre exerceu essa parte da autogerência dentro das organizações, de grandes organizações,
ele fala a respeito de um evento para descontrair seus funcionários, buscando a interação, buscando, ao final de tudo, normalmente quando as empresas fazem isso, buscam a produtividade, buscam o bem-estar dentro do seu trabalho. E assim eles não estabeleceram aqueles temas, como assim poderíamos dizer, temas prontos. Deixou algo bem diversificado dentro daquela determinada organização e chamou de tudo. Para que ficassem, fizessem seus standards, se tivesse algum funcionário que produzisse alguma coisa, poderia fazer seu stand, desse alguma palestra, enfim. Os funcionários estavam à vontade. E entre os diversos convites que foram feitos para aquela organização, veio também uma cartomante. E, no decorrer daquele evento, os gerentes, a alta direção, começaram a se analisar o comportamento daquele evento e perceberam que a maior concentração de pessoas estava exatamente no standard daquela cartomante. E aquilo chamou a atenção daqueles diretores, daqueles gerentes, pelo fato de que a maior concentração estava realmente ali com aquela cartomante. E assim, às vezes é comum pessoas de um determinado intelecto, ou muito voltado para questões corporativas, serem assim céticos, um pouco incrédulos com questões relacionadas à fé. Mas naquele momento ali, no final do evento, eles se juntaram e bateram um papo com aquela cartomante, perguntando o que ela fez de diferente dos demais participantes, responsáveis pelos standards, responsáveis pelas palestras e as demais atividades. E ela falou que simplesmente respondeu aquilo que todo aquele que a consultava queria ouvir. Olha, você vai ter êxito no amor, você vai ter sucesso no seu emprego, você vai ser bem-sucedido. Então, a chave daquela maior concentração era simplesmente dizer tudo aquilo que o outro queria ouvir. Afinal, eram coisas boas. Então, se tudo de bom que vai acontecer está associado ao meu ambiente de trabalho, eu vou ficar por aqui. Eu vou produzir mais. Eu estarei feliz, porque em algum momento algo de bom vai acontecer. É normal, irmãos, querer saber de futuro, querer saber se tudo realmente vai sair bem no futuro. De igual forma, Jesus Cristo também fala a respeito do futuro. E ele fala exatamente do não se escandalizar, porque ele estava falando de um momento que estava por vir, onde os discípulos seriam dispersos, haveria um traidor no meio deles, outro iria negar o nome de Cristo, que por mais que andasse 3 anos ali ao lado de Jesus, chegaria um momento onde ele diria que nunca o havia conhecido. Ainda assim, irmãos, Jesus Cristo fala do futuro com um propósito, e de todas essas coisas não se escandalizar, que essas coisas, ainda que sejam no primeiro momento consideradas como coisas não tão agradáveis, não são coisas que eu quero ouvir, mas eu preciso ouvir para que eu, de fato, tenha paz. É importante falar a respeito disso, irmãos. E assim eu quero compartilhar com os irmãos sobre esse contexto do que nós temos, de fato, aprendido nesse tempo. E parece ser contraditório, mas não é falar de perdas. Onde, ao final de tudo, o que essa perda vai gerar é esperança em mim e em você, que vai nos dar um norte, que vai guiar a nossa vida. O primeiro ponto que eu quero, assim, irmãos, compartilhar, nesse momento de aprendizado, onde Jesus está preparando seus discípulos, que de fato é necessário falar de perdas. É necessário. Nós vivemos um momento onde alguns não querem ser confrontados com a realidade. Jesus Cristo está preparando seus discípulos para serem um referencial em um mundo que não consola ninguém, em um mundo que só quer dizer coisas boas. Você é bom, você pode, você é isso, você é aquilo.
qualquer palavra contrária não pode ser dita. Há profissionais de educação que falam a respeito disso. Você não pode dizer não, você não pode fazer isso. Há especialistas da área comportamental que falam que dizer não pode ser prejudicial, por exemplo, a uma criança. Então, a grande questão é como nós estamos criando essa geração, não somente, e isso independente da fé que nós professamos, mas principalmente dentro da igreja. Nós não queremos falar de perdas, nós não queremos falar de coisas ruins, nós só queremos falar de coisas boas. Mas quando nós falamos de perdas, Jesus Cristo está falando, eu vou me separar de vocês, vocês ficarão dispersos. E esse propósito de que do que eu estou falando é para que vocês tenham paz em mim. É para que vocês não se escandalizem com esse mundo, vocês saibam onde vocês estão, que momento vocês estão vivendo. É necessário falar, irmãos, para que haja um amadurecimento, para que haja uma maturidade espiritual, para que haja esperança. Nós vamos entender em Cristo o que de fato Ele está falando. É necessário falar de perdas, porque se nós não falarmos de perdas, irmão, criaremos uma geração de crentes deficientes. Criaremos, e isso também serve para a nossa vida particular, de como nós estamos criando nossos filhos, de como nós estamos nos relacionando com as pessoas. As pessoas não querem ser confrontadas com a verdade. Elas preferem... Tem um programa no Fantástico onde, me esqueci o nome do apresentador, mas ele fala em determinado momento ao qual nós estamos vivendo, ele coloca de uma maneira, até um comediante, ele coloca de uma maneira mais divertida, mais engraçada, e ele fez uma entrevista com o cantor Lulu Santos, de que o Lulu Santos tinha postado um vídeo de uma máquina de lavar e ele cantando. E aí, a pergunta do entrevistador foi o seguinte: como é que você consegue se sentir feliz, se sente bem nesse momento de pandemia, nesse momento que ninguém pode mais sair de casa, nesse momento de limitação? E a resposta interessante do Lulu Santos foi: sabe, porque eu tenho a minha verdade. E aquilo me chamou a atenção porque ele resume a felicidade dele, porque ele tem a sua verdade. Mas isso é interessante, essa resposta, ele não se limita a esse cantor. Na verdade, eu acredito que ele representou um pensamento comum do mundo, onde as verdades individuais têm sido suficientes para se sentir feliz, seja qual verdade for. Seja qual verdade for. Ainda que essa verdade, eu tenha uma conduta, um comportamento que não condiz com a palavra de Deus, mas é a minha verdade, então ela vai ser suficiente para me trazer paz. Mas a verdade a qual Cristo está falando é uma verdade que confronta a mim, confronta você, confronta aquele que está lá fora, que precisa ser alcançado. E essa verdade ela continua a ecoar nos tempos atuais. E essa verdade, muitas vezes, para que nós sejamos amadurecidos, tenhamos uma maturidade espiritual, tenhamos esperança, essa verdade vai nos confrontar ao ponto de falar também de perdas, de falar de decepções, mas elas precisam ser ditas, irmãos. Vivemos um mundo onde, se nós não tomarmos o devido cuidado, iremos gerar filhos fracos para viver essa vida, como também uma geração deficiente de crentes, onde esses crentes não querem ser confrontados com a verdade de Cristo. E a verdade de Cristo se ela não for dita, ela aí sim poderá ser utilizada como escândalo, utilizada como tropeço, utilizada como algo que, ao invés de chamar para Cristo, vai nos afastar. Esse é o primeiro ponto que eu quero assim compartilhar com os irmãos. É necessário, irmãos, falar de perda. Porém, meus irmãos, o segundo ponto que eu quero assim compartilhar, a ênfase não é a perda, a ênfase é a esperança na eternidade. A ênfase é aquilo que essas verdades ditas por Cristo e nele
o que essa verdade vai assim gerar para mim e para você. Aquilo que Cristo está dizendo vai gerar o quê? O que está gerando? A palavra é esperança e deve se sobrepor à perda. A perda, é importante assim dizer que ela não é descartada. Ninguém está desconsiderando isso. Mas, pelo contrário, a grande questão é qual é a ênfase que eu darei sobre aquilo que Cristo está revelando para mim e para você. Sobre aquilo que Cristo está revelando para a sua igreja. A perda ou a promessa garantida para mim? O que eu tenho assim balanceado? O que eu tenho dado o devido valor? Para onde que eu tenho olhado, irmãos? Quando Cristo me revela a respeito da sua palavra, das coisas que estavam por acontecer. O tempo de hoje não pode ser surpresa para nós. A adversidade não pode ser surpresa para o crente. Quando nós nos baseamos na palavra do Senhor. Por exemplo, no capítulo 16, versículo 4, Jesus diz: ora, essas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse, não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco, mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. É interessante destacar aqui a questão da ênfase. A ênfase não deve ser porque Jesus está dizendo: olha só, eu irei me afastar de vocês. Mas isso é necessário. Mas isso é necessário. A ênfase, e Jesus fala: olha só, vocês estão tristes porque eu estou dizendo essas coisas, mas eu estou dizendo que eu vou para o Pai e ninguém de vocês está se preocupando com o que eu estou dizendo. Ninguém de vocês está se preocupando, fazendo uma pergunta para mim: para onde vais? Pelo contrário, lá no final do versículo 4 do capítulo 16, pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Então vocês assim conseguem perceber, irmãos, que os discípulos, sendo falhos, sendo homens, sendo semelhantes a mim e a você, isso nos mostra que nós também corremos o risco daquilo que Cristo está falando. Se Ele está falando de esperança, se Ele está falando de eternidade, se Ele está dizendo: olha, eu preciso ir para que o Consolador venha, e nesse lugar para onde eu vou, há muitas moradas. A ênfase que nós estamos muitas vezes dando é para a perda, é para o momento que nós estamos vivendo, mas eu não consigo visualizar que Cristo está partindo, e partiu aqui com o objetivo de nos preparar um lugar para os seus discípulos. Então, a promessa estava para se cumprir, e precisamos, irmãos, entender isso. É claro, o momento ele não pode ser descartado. Devemos ter a provisão, devemos ter os cuidados com segurança, devemos ter seguir todos os protocolos, por exemplo, anunciados pelas autoridades sanitárias, de saúde. Tudo isso deve ser seguido, mas isso não é o tudo. Isso não é o tudo. Nós precisamos olhar para o que Cristo tem para mim e para a sua vida, para que nós possamos continuarmos a ser esse referencial de quem Cristo é. Porque se nós temos essa revelação para mim e para você, precisamos fazer bom uso dela, para continuarmos a sermos arauto desse Deus que pode todas as coisas. Ele ainda dá um consolo, ele ainda dá uma palavra de ânimo, ele continua a dar uma palavra de alegria diante de tudo isso que está acontecendo. João capítulo 14, versículo 1 e 2 diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Às vezes nós nos esquecemos disso, irmão. Somos provocados, tentados, pressionados por esse mundo a seguirmos na nossa vida com aquilo que nos faz mal, com aquilo que nos prejudica, com aquilo que nos entristece.
constantemente nós seremos pressionados a sermos levados por esse sentimento. E ainda que Cristo fale, Ele mesmo diga que irá nos preparar um lugar, a minha tendência a me entristecer é muito grande. Tudo que Jesus diz, irmãos, há um propósito para os seus filhos. O João, por exemplo, capítulo 16, versículo 1, para não nos escandalizarmos do que ele tem dito, é para que nós não caiamos em armadilhas, para nós não nos decepcionarmos com aquilo que ele mesmo revela. Versículo 4, ele diz essas coisas para que nos lembremos, precisamos ter isso claramente em nossas mentes, irmãos. Tudo que Jesus fala tem um propósito, e uma dessas coisas que ele faz é que haja uma lembrança no meu e no seu coração, haja uma lembrança. Talvez o que você e eu precisamos, nesse exato momento, é se lembrar daquilo que Cristo é na nossa vida. Versículo 7 do capítulo 16, ele também nos diz a verdade, e ainda que seja dolorosa, é para que se cumpra a vida do Consolador, é para que haja conforto, é para que haja paz. Jesus Cristo, ele nos diz essas verdades com fim proveitoso, irmãos. Precisamos nos lembrar dessa verdade para os dias atuais. Ele nos diz para que tenhamos paz nele mesmo. Tudo que Jesus fala tem um propósito. E talvez o que nós precisamos como igreja do Senhor é simplesmente se lembrar de tudo aquilo que ele falou para mim e para você na nossa caminhada. Indo para o final, irmãos, diante de tudo isso, entendendo que se torna necessário sim, e a palavra do Senhor fala a respeito disso, fala de perdas, que a ênfase não é na perda, a ênfase é na esperança, é olhar para a eternidade. O texto proposto nos diz isso. E tudo que Jesus fala para os seus filhos tem um propósito para alcançarmos essa maturidade, para alcançarmos esse crescimento espiritual. É tempo de falar de esperança, sim. Um tempo onde, se você ligar sua televisão, você só vai enxergar a adversidade nos noticiários. Mas é tempo de falar de fé, de esperança, de alegria, de paz, de eternidade. Diante de tudo isso, irmãos, o que eu devo fazer com a paz que você tem? Nós temos duas opções aqui. Jesus Cristo, no versículo 33, ele fala que essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Em Cristo nós temos paz. No mundo, nós podemos passar por aflição. Eu vou aqui fazer algumas sugestões para o que nós, como igreja do Senhor, podemos fazer com a paz que nós temos em Cristo Jesus. Fale mais da eternidade, irmãos. Fale mais para onde Cristo está. Jesus Cristo fala que ele vai para junto daquele que me enviou. Nós precisamos falar mais um pouco disso. Fale mais a respeito do Espírito que consola, que é necessário esse processo para que o Consolador venha. Se você tem essa paz, faça bom uso dessa paz. Fale da alegria que ninguém pode tirar. Versículo 22 do capítulo 16 diz: assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos vereis, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Aqui ficam algumas sugestões, irmãos, para aquilo que nós podemos fazer com o que Cristo tem oferecido para mim e para você. Ele tem oferecido a opção da paz, a partir do momento que nós compreendemos aquilo que Ele mesmo diz. Ele nos dá essa paz. E o desafio que nós temos diante de nós é que nós sejamos anunciadores dessa paz. Falarmos das condições de obter essa paz. Que somente na pessoa de Jesus Cristo nós podemos, sim, alcançar essa paz, vivenciar essa paz. Deus não está com seu braço recolhido para atuar. Ele continua atuando, independente do tempo da adversidade. Jesus Cristo continua a salvar, continua a curar, continua a libertar. E para que também isso
seja feito, é necessário que nós nos coloquemos à sua disposição para falar dessa graça salvadora, para falar da eternidade, para falar do Espírito Consolador, para falar de uma alegria que ninguém pode tirar, irmãos. Esse é o nosso desafio, esse é o nosso desafio. Eu quero, assim, estar orando com você e, na sequência, estarmos convidando o Ministério de Louvor para entoar um cântico de adoração ao Senhor. Pai de graça, Pai de amor, Pai de fidelidade, a palavra é tua, Senhor. A palavra é tua. E a palavra é de esperança, Senhor Deus. A palavra é de crescimento. A palavra é de maturidade. A palavra, Senhor Deus, é para que nós possamos avaliar, Senhor Deus, tudo o que está acontecendo nesse tempo e o que o Senhor quer nos ensinar. A palavra, Senhor Deus, nos desperta para que nós sejamos cheios dessa paz e não das aflições do mundo, Senhor Deus. Para que sejamos anunciadores de que virá sim e de que há um Consolador. E de que, Senhor Deus, há uma alegria a qual ninguém pode tirar. De que há, Senhor Deus, uma eternidade, um lugar, Senhor Deus, onde nós iremos morar. Senhor Deus, há um lugar preparado para mim, para todo aquele que confessar Jesus Cristo como Senhor. Ó Deus de graça e misericórdia, ajuda-nos, Senhor Deus, a anunciarmos o que nós temos aprendido em Cristo Jesus, a anunciarmos, Senhor Deus, as verdades do Teu reino, a anunciarmos, Senhor Deus, em tempo e fora de tempo, Senhor Deus, as boas normas de salvação. Usa nossos lábios, usa nossas vidas, Senhor, no nome de Jesus. Usa o Teu povo, que a Tua graça, o Teu poder, Senhor Deus, alcance o Teu povo no nome santo de Jesus. Amém. Choro parece querer chegar, um sentimento de temor, como será o amanhã que eu não vejo, quer me assustar. Oh meu Deus, ajuda-me a confiar. De que perto
nós estamos encerrando, né, esse culto de adoração ao Senhor, nós temos um último aviso, também que é importante. Todas as quartas-feiras, nós estamos agora, iniciamos, já tem 2 quartas-feiras, vamos para a terceira, a escola bíblica, às quarta-feiras, 19 horas, vocês vão perceber aí no anúncio também. Estamos estudando a Carta aos Romanos. Então, assim, fica esse convite para a Igreja do Senhor também, aqueles que têm nos acompanhado nas mídias sociais. Sempre no dia fica um convite, eu mando o link ali para que os irmãos possam participar. E assim você pode ali contribuir. Temos uma caminhada de aprendizado nessa carta tão rica que é o livro de Romanos, irmãos. E por isso queremos assim agradecer a participação dos irmãos, aqueles que nos acompanharam. E assim, é muito bom, irmãos, assim, compartilharmos e crendo que em breve, no tempo que assim o Senhor determinar, estaremos nos reunindo novamente, celebrando o retorno às atividades de maneira integral. Algumas ações têm sido tomadas pela sociedade, pela prefeitura, mas assim, continuaremos orando, irmãos, para que a glória seja do Senhor. Amém? E o Senhor, irmãos, assim, tenham uma boa semana, no nome santo de Jesus. Amém. Em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como ele tem que ser.